Olá, amiga, e sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Sem Louça pra Lavar. Aquele podcast que a gente larga a louça, pega no ponto e fala sobre vida, relacionamento, tudo do universo feminino. Eu sou a Bruna Eu sou a Mari. e hoje o nosso assunto é sério. Eu já quero começar falando que pode dar gatilho em alguém que tá aqui nos assistindo. Importantíssimo E falar sobre eu isso. queria começar com um dado, com uma informação, né? Segundo o mapa de segurança pública, em 2025, uma média de 4 mulheres é assassinada por dia no Brasil. E para impulsionar essa reflexão da necessidade do combate à violência contra a mulher, o dia 10 de outubro é marcado pelo Dia Nacional do Combate à Violência contra a Mulher. E para falar desse tema de suma importância, nós estamos aqui com uma convidada super especial, a Natália, que ela é uma sobrevivente de uma tentativa de feminicídio. E ela hoje está aqui para contar um pouco da história dela, como que ela superou, deu a volta por cima, e para ajudar outras mulheres que estão passando por uma situação parecida, ou alguma amiga, alguém que possa servir de inspiração, né, para ajuda de outras mulheres. Obrigada, Nath, por ter aceitado o convite e pela coragem. Obrigada, gente. Oi. E para a gente começar, a gente queria saber como que era o seu relacionamento no início. Era um relacionamento normal? Como é que era o relacionamento de vocês? Era normal, era tranquilo, minha família adorava ele, meus parentes, todo mundo gostava, os vizinhos, quando ele ficava lá em casa. Era normal, era tranquilo, acho que eu já falei isso. Ele era muito brincalhão, ele era muito bobo. Isso, inclusive, foi uma das coisas que foi me cansando ao longo do relacionamento, porque ele era bobo demais. E era um relacionamento como a gente considera normal, até o momento que deixou de ser. E vocês tinham a mesma idade? Ele é mais novo do que eu. Ele fez, acho que 24 agora, eu tenho 25. Então é um casal jovem, né? Muito jovem. Começamos, eu tinha 22. Vocês já moraram por 2 anos, mais ou Por menos. quase 2 né? anos. Nath, quando que você começou a perceber esse comportamento agressivo? Por volta de 1 ano e meio de namoro, ano passado isso, ele começou a ficar muito estranho, porque era uma pessoa divertida, era uma pessoa brincalhona, como eu já disse, ele era bobo e de repente ele começou a ficar muito agressivo comigo na forma de falar. Foi ficando muito grosso, eu chorava o tempo todo porque era grosseria atrás de grosseria e eu ficava, caraca, que eu não mereço isso, tá muito esquisito. Eu sentei pra conversar com ele, falei, o que tá acontecendo, né? Ele virou outra pessoa. Uma semana ele tava de um jeito, no outro, foi por volta de junho do ano passado, ele completamente diferente. E aí ele pedia desculpa, desculpa, eu tô estressado com o teu trabalho, sei lá o quê, É sempre assim, né? perdão e tal. Eu, não, tudo bem. E fui empurrando até um momento que eu fiquei, chega. Foi não lembro a última grosseria que ele fez comigo e eu fiquei, chega, terminei. E aí, uma semana depois, ele me procurou pedindo perdão, falando, ai, me desculpa, tô trabalhando de novo, tava muito estressado, porque eu acabei descontando em você, por favor, vamos voltar, prometo que não vou não ser daquele jeito de novo, aquela todo mundo sabe como é que Uhum. é. Aí eu fiquei, a pior coisa que a gente pode sentir, mas eu senti e fiquei com pena. Eu fiquei, tá, pode ser que ele volte a ser como ele era antes, mas eu já não era a mesma. Aquelas 2 semanas, eu acho que ele ficou 2, 3 semanas me tratando daquele jeito, foram suficientes para eu pensar, chega, mas eu aceitei voltar. Eu acho que aconteceria o que aconteceu, independente se eu tivesse aceitado voltar ou não. Mas aconteceu. Voltamos em julho. Julho, ele realmente era outra pessoa. Ele voltou a ser aquele rapaz que ele era antes. Brincalhão, divertido. E, né, nosso relacionamento voltou a ser o que era em julho. Agosto, ele voltou
ao mesmo personagem. E aí eu reflito bastante e penso como se ele, na verdade, sempre foi aquela pessoa e por um ano ele conseguiu esconder quem ele era de verdade, até o momento que ele não conseguiu esconder mais. Eu, refletindo, eu acho que foi isso que aconteceu. Chegou um momento que ele não conseguia mais se segurar, né? Aquele persona que ele criou não era ele, aquele garoto bobo, divertido, enfim. Terminei oficialmente em setembro, eu não lembro o dia, que aconteceu muita coisa no meu setembro do ano passado. Minha mãe sofreu um acidente, foi internada, então minha cabeça tinha muita coisa. E ele era a última coisa que eu queria ter na minha vida. Porque tinha problemas demais, tinha coisas demais na minha cabeça, ele era algo que eu não queria mais. Algo que eu já tinha decidido. Eu decidi isso em agosto, que eu fiquei, chega, não mereço isso. Eu mereço alguém que me trate bem. Não mereço alguém que, numa crise de raiva, quer descontar com palavras em mim. Ele nunca foi agressivo físico. Ele era agressivo, psicológico. Moral. Era moral, psicológico, verbal. Quando eu reclamava, você tá me tratando assim. Não, você tá maluca? Nunca... Eu sempre inventava. Parece que eu tava sempre transformando uma coisinha pequena em algo muito grande. Era isso que ele fazia eu acreditar. E aí, em agosto, né, eu fiquei, chega, só que fui enrolando, e oficialmente terminei em setembro. E eu achei que a minha vida, pronto, ele foi por conta dele, eu vou pro meu, achei que ia ser assim, só que ele se mostrou ser realmente aquela pessoa ruim, que nesses últimos meses do namoro, ele mostrou que ele realmente era aquilo. Que aquele garoto bobo, divertido, alegre, que não existia. Ele, inclusive, foi na minha casa, depois que a gente terminou, como minha mãe tinha recém-operado, estava em casa, eu estava no trabalho, ele foi lá em casa enquanto eu não estava, com a desculpa para falar com a minha mãe, né, porque ele gostava muito da minha mãe. E minha mãe me contou quando eu cheguei em casa, falou, olha, ele veio aqui, chorou muito, uma lágrima muito falsa, de chorar, de não sair nada, e pediu perdão por não ser quem ele fingia ser. E eu fiquei, como assim? E ele falou isso? Ele Fingia? Ele falou pra minha mãe, desculpa, eu não sei quem eu parecia ser, me perdoa, eu não consigo mais, me perdoa. E minha mãe, nervosa, né, com ele chorando, falou, tá bom, eu te perdoo, mas para de chorar. E passou o dia inteiro lá chorando e foi embora. E voltou outras vezes pra me dar flores, me dar bombom, e nada, eu não queria nada disso. Não surtiu efeito, né? Você não queria realmente o retorno. Isso depois que a gente terminou. Sim. E nesses meses depois, ficou fazendo isso. Aí eu achei que pensei, gente, que esquisitice. Bloqueei no WhatsApp e eu achei que ele tinha sumido. Eu achei que tinha acabado. Até que em dezembro, a gente terminou em setembro, em dezembro ele reapareceu me mandando mensagem. De outro celular. Não, minto, desculpa, eu confundi um pouco a história. Eu não tinha bloqueado ele ainda, eu tinha excluído Uhum. só ele de todas as redes sociais, eu ainda não tinha bloqueado, eu bloqueei depois disso. Sim. Ele apareceu em dezembro, me mandando mensagem, foi na véspera do meu aniversário, falando, nem ia te dar parabéns, mas sei lá o quê, e eu acabei respondendo, eu fiquei, tá, então por que você tá mandando mensagem? E aí fomos conversando, uma conversa um pouco num tom agressivo, e no final ele começou a me ameaçar. Eu falei, você tá me ameaçando? E ele, tipo assim, tentando desmerecer o que eu tava falando. Eu falei, ameaça é crime, tá? Eu posso... Aí ele vai, faz um BO, então. E começou a ameaçar os meus animais. Que eu acho que esse foi mais o cúmulo pra mim, porque o problema dele era comigo, né? Meus animais não deveriam ter nada a ver com isso. Eu fiquei, gente... Aí eu bloqueei. É porque eles tentam pegar aquilo que de fato a gente ama, né? O que de fato mexe com a gente. Né? Porque ele sabia que o meu gato era muito importante pra mim. Ele odiava meu gato. Isso eu acho que é algo muito curioso com uma pessoa odiando um animal. Ele nunca maltratou, que eu tenha visto, mas ele odiava meu gato. E meu gato não gostava dele. Um animal não gostar de outra pessoa. Como se já tivesse, se a gente for acreditar nesse lado... Sim.
né? De energia, de né? energia. Alguma coisa tinha ali. Enfim, aí ele começou ao longo de dezembro a me mandar mensagem com outros números. Teve um dia que ele me mandou mensagem com vários números estranhos, diferentes, e eu bloqueava todos. Até o último ele me implorando, me desbloqueia, por favor, eu tenho algo muito sério pra falar. E eu desbloqueei e falei, o que você quer? Me deixa em paz. Era pra falar. Foi tanta coisa em dezembro que eu acho que minha cabeça não é mais a mesma depois do que aconteceu. Mas uma dessas coisas que ele me mandou em dezembro foi pra falar que iria continuar me mandando mensagem por números, que é a coisa mais fácil de se conseguir. É um número de WhatsApp pra mandar mensagem pra outra. E pra falar que tinha clonado meu celular. Como assim? E foi aí que eu senti medo pela primeira vez dele. Porque quando ele tava me ameaçando, eu não tava levando a sério. Mas quando ele clonou meu celular, e ele, como tinha acesso ao meu celular antigo, poderia colocar alguma coisa, poderia, não sei, conectar do meu WhatsApp no computador dele, ele tinha acesso. Eu deixava ele mexer livremente, porque eu era alguém que eu confiava. E eu não acreditei, eu me prova. E ele me mandou pedaços de conversas que eu tinha tido no WhatsApp. Que eu tive com um amigo meu, e foi aí que eu me toquei, que ele foi numa conversa de uma pessoa que ele achou que eu estava tendo um novo relacionamento, que eu não tinha, mesmo se eu tivesse. Eu já tinha terminado meses atrás. E foi pela primeira vez eu senti medo, porque inclusive eu não denunciei, porque eu pensei, cara, se ele clonou meu celular agora, ele pode muito bem, se eu fizer um BO, ficar com raiva de mim, clonar de novo. E ele falando, clonando desse jeito eu posso ter acesso a tudo, às suas contas bancárias, suas redes sociais todas, só que eu só acessei o seu Instagram, seu WhatsApp. Aí eu, por quê? Aí eu lembro até o dia que foi no dia 9 de novembro, eu acessei seu WhatsApp e tal, porque eu achei que você tava muito triste. Porque você postou uma música, eu achei que você estava triste, então eu me preocupo muito com você. Então eu fui ver por que você estava triste. Aí eu fiquei com medo, aí pensei, tá, se eu denunciar, se eu fizer alguma coisa séria agora, ele pode me clonar de novo. E eu não sei o que ele pode fazer. Pra você ver como não é simples, né? Não Quando é você simples. tá do outro lado. Não, a primeira coisa que você tem que fazer, faz logo, toma logo uma atitude, mas é tanta coisa que passa na sua cabeça, mas se eu fizer isso, não é assim dessa forma. Eu senti medo. Você sente medo. Eu senti medo. E eu falei pra ele, olha, agradeço a sua preocupação, tá? Mas, por favor, segue a sua vida, eu vou seguir a minha. Me senti falando com uma criança. Segue a sua vida, eu vou seguir a minha. Não quero mais que você se preocupe comigo. Acabamos, tá bom? Aí ele, tá bom. História, né? Arquivei a conversa com ele e vida que segue. Isso foi num domingo. Segunda se passou. Na terça-feira, eu acordei, peguei meu celular para trabalhar e vi que ele tinha me mandado mensagem. Ele mandou 500 mensagens na madrugada de terça-feira. 2 dias depois dele ter me contado aquilo. E eram mensagens falando, eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Volta pra mim, por favor. Sem você, não sei lá o quê. Eu bloqueei. E aí, foi minha última conversa com ele, foi isso. E aí começaram as ameaças. A partir daí que começou. Eram ameaças no Twitter até então, todas eram no Twitter, que por um acaso me deu uma vontade de olhar, porque eu tinha olhado depois que a gente tinha terminado, e ele tinha adotado a minha personalidade. Eu levei isso até para terapia. Eu falei pro meu psicólogo, olha, tá acontecendo uma coisa muito estranha, porque tudo que eu gosto, tudo que eu sou fã, ele agora se tornou fã também. E meu psicólogo tinha toda uma explicação que eu não vou saber dar agora. Falou, olha, Natália, pode ser por isso, isso, tal, tal. E eu fui olhar de novo pra ver se ele não tava fazendo a mesma esquisitice. E eram muitas ameaças. Ele não falava diretamente o meu nome, mas eu sei que era pra mim. Era... Quero matar uma pessoa aquela pessoa que debocha dos seus sentimentos. Vou te matar lento e dolorosamente. Vou fazer isso. Era só ameaças. E acho que foi na véspera de Natal. Foi o dia inteiro ele mandando. Eu vejo gente morta. Você vai acontecer. Era coisa assim, coisa atrás de coisas. Você já não tinha mais paz. Né? Eu não tinha mais paz. Foi ali que ele decidiu que não ia me dar paz. E minha mãe falando, ignora isso, que ele quer chamar a sua atenção. Eu pensei, tá, se eu ignorar, talvez
ele pare. Não, ele ficou janeiro inteiro fazendo isso. Eu comentei, e eu não sei como, ele sabia que eu olhava, porque ele mudava a bio do Twitter dele toda vez que eu acessava, ele botava alguma coisa, tipo, eu sei que você tá aqui. Próxima vez que você vier aqui, escuta isso aqui, sei lá o quê. E eu tinha um show pra ir em janeiro. E ele tava fazendo todas Desse ano, desse né? ano. Isso tudo começou, né, final do ano passado. Eu tinha um show pra ir, e ele tinha me falado que iria nesse show. Na última conversa que a gente teve antes de eu bloquear, que ele teve sozinho, porque eu só li e bloqueei. Ele falou, eu vou nesse show também. E eu ia nesse show agora em janeiro, e ele passou, o show era à noite, ele passou o dia inteiro falando que iria me matar naquele dia. Passou o dia inteiro falando que ia me matar. Eu pensei, e eu senti que era verdade. Eu não sei o que me tocou, mas eu senti pela segunda vez medo. Eu senti medo quando ele me clonou e senti medo naquele dia, porque eu senti alguma coisa vai acontecer hoje. Alguma coisa me disse, alguma coisa vai acontecer. Foi aí que eu fiz o BO. No dia 24 de janeiro. Dia do aniversário da minha filha. Ou foi 24 ou 26. Foi no dia do show. Foi em janeiro agora, né? Eu fiz o BO e segui minha vida. Meu pai me buscou depois do show, enfim. Aí saiu, né, a decisão lá da medida protetiva na segunda-feira. Então você foi no show. Eu fui no show. E não encontrou com ele. Não encontrei com ele. Graças a Deus. E aí a medida protetiva saiu na segunda ou na terça. Saiu na terça. Eu lembro onde eu tava, que um número me ligou. Eu desde então nunca mais atendi número desconhecido. Aí eu atendi, era um oficial de justiça me contando e tal, falando ele não pode entrar em contato com você e nem com a sua família. E ele entrou em contato com meu pai pra falar. Ele só mandou assim, ela que tá procurando por isso. Ela que fez isso, ela é maluca, ela que fica atrás de mim. Ela tá inventando isso, sei lá o quê. E aparentemente a avó dele, porque um detalhe, ele é órfão, criado pela avó. Aparentemente, quando ele começou a me ameaçar, e eu falei com a avó dele, falei, olha, seu neto está fazendo isso, 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 eu vou dar queixa dele. Quando ele me ameaçou pela primeira vez de matar meus animais, eu vou dar queixa dele. Aí ela, não, por favor, não faça isso, eu vou conversar com ele. E parece que ela passou mal, quase morreu, eu não sei se é verdade, não me interessa se for, o problema não é meu. Porque, assim, é ela que pediu pra eu não dar queixa. Aí, aparentemente, ela passou mal. E nessa mensagem que ele mandou pro meu pai, no dia que saiu a decisão, ele falou assim, eu desejo que aconteça com ela o mesmo que quase aconteceu com a minha avó. Ela que é maluca, ela que me procura, ela que faz isso, isso e isso. Beleza. Isso saiu no finalzinho de janeiro, né? Se passou fevereiro, se passou março, chegou abril. Nunca mais tive contato com ele. E quando a gente tem medida protetiva, a gente passa a ser acompanhada pelos policiais da defesa, né? E elas sempre entravam em contato comigo. Como é que estão as coisas? Conversa com a gente. Foram lá em casa, tivemos, né, para elas entenderem o caso. E elas falaram, isso provavelmente é falta de amor materno. Que levou ele a fazer isso, porque ele já perdeu a mãe e aí ele associou você a essa perda, pode ter alguma coisa a ver. E elas até falaram que as estatísticas estavam a meu favor. Tínhamos terminado há muito tempo, ele morava longe, porque um detalhe, ele mora 2 horas de distância da minha casa. Nossa, então... não é eu ia perto. até perguntar isso, se era no mesmo bairro. Não é perto, sabe? São 2 horas. Ele mora próximo do centro da cidade, eu sou aqui da Zona Oeste. Então, assim, ele não vai sair de lá pra vir fazer alguma coisa aqui. Não vai fazer isso. Pode ser que ele vá no seu trabalho, mas eu acho que ele nem lembrava nos locais que eu trabalhava. E o único que ele sabia, eu já tinha saído. Porque eu trabalho em vários lugares diferentes. E o que ele conhecia, que ele já tentou entrar em contato com essa clínica, depois que a gente terminou, ele entrou em contato com um desses números desconhecidos dele, mandando foto minha, perguntando, essa pessoa trabalha aí? Só que o pessoal achou muito estranho e falou, não, e eu trabalhava. Então, essa única clínica que ele conhecia, eu não trabalhava mais. Então, eu não tinha medo que ele fosse me fazer alguma coisa na minha casa, porque distância. Eu pensava, se ele for fazer alguma coisa, vai ser na rua, eu saindo do trabalho. Então, eu sempre saía, né, prestando atenção nos meus arredores. Até o dia que, na Páscoa,
foi depois da Páscoa, eu não lembro qual é o feriado do dia 21. Eu acordei de madrugada com ele me agredindo. Ele invadiu a minha casa, até hoje a gente não sabe como. A janela da sala ficou aberta. A gente achou que tinha fechado, só tinha eu e minha mãe. Meu pai tinha ido para casa dos pais dele, dos meus avós, que não fica aqui no Rio. Ele nunca vai e deixa a gente em casa, a gente sempre vai. Só que a gente não quis ir, então ele foi sozinho. Quis passar pelo menos aquele final de semana com os meus avós. Que o aniversário do meu avô era próximo, enfim, ele foi e a gente ficou. E eu até falei com meu pai antes dele ir, eu falei, passa lá e me dá um tchau. Aí ele, mas vai ser muito cedo. Aí eu, mas passa lá e me dá um tchau. Desculpa. Nada. Mas até que eu sabia que talvez eu não fosse, ele não fosse mais me ver. E aí ele passou, ele saiu bem cedinho. Ele passou, meu tchau. E saiu. E passou eu e minha mãe o domingo inteiro sozinhas. Domingo de Páscoa, né? E fomos dormir. Eu tinha que acordar cedo na segunda, mesmo que fosse feriado. Eu ia acordar cedo que eu ia fazer um atendimento numa clínica próxima da minha casa. Que eu tinha combinado e eu pensei, vou dormir cedo. Porque quero acordar bem, quero acordar cedo. Vou dormir cedo. Entrou eu e meu gato. Não era mais o mesmo gato que ele odiava, que esse meu gato veio a falecer. Por outros motivos, mas veio a falecer. Eu tinha um filhotinho que dormia na cama comigo. Dormia, inclusive, no meu travesseiro. Fui dormir 10 e pouca da noite. A última mensagem que eu mandei uma mensagem pra minha mãe, que eu tinha entrado. Mandei uma mensagem, foi uma foto do meu gato. Falei, olha só como ele parece que tá morto. Do jeito que ele tava esticado na cama. E fui dormir. E aí, eu acordei primeiro com a sensação. Não foi nem com o toque dele, foi com a sensação. Porque eu dormia virada pra parede. Não, sem ser pra parede, pro outro lado, né? E meu quarto muito escuro, não tinha luz de nada. Eu não me enxerguei, eu só senti a sensação de 2 mãos em cima de mim. E isso foi por volta de 1 e pouca da manhã. Ele entrou pela janela da sala, que a gente achou que tinha deixado fechada, mas estava aberta. E minha cachorra já conhecia ele, então não latiu, não fez nada. Ou ela estava muito assustada. Graças a Deus ele não fez nada com ela, não deu veneno, não deu nada. Mas a gente encontrou ela depois encurralada com muito medo. E a gente não sabe se foi dos gritos ou dele mesmo, do que aconteceu. E aí ele me atacou na cama. Eu só lembro dele em cima de mim. E ele me enforcou, me bateu e me deu choque. Tudo ao mesmo tempo. Inclusive, isso aqui virou... Eu não sei com que ele me lesionou aqui, porque encheu minha cama de sangue. Foi uma lesão bem pontiaguda. E sangrei bastante. Então, foi enquanto ele me batia. Então, eu não sei se ele tinha... É soco em inglês, não é o nome. Uhum. Porque foi muito pontiagudo e para ter sangrado tanto. Mas ele fazia os 3 ao mesmo tempo. E por ele não saber o que ele fazia, eu consegui descer e me jogar no chão. E aí ele montou em cima de mim e me bateu muito. E eu consegui gritar, porque quando ele tirava a mão do meu pescoço para me bater, porque o choque ele continuou. Quando ele tirou, eu consegui gritar. E foi tudo ao mesmo tempo. Era montando em cima de mim, ele me jogou em cima do guarda-roupa, ele quebrou meu guarda-roupa, me jogando em cima. E minha mãe ouviu um grito, ouviu bem de longe. Como eu não tinha ligado o ar-condicionado nem ela, porque foi uma madrugada de chuva, tava frio, tava chovendo muito essa madrugada. Minha mãe não ligou o ar, porque se ela tivesse ligado, ela nunca ia me escutar. Mesmo que o quarto fosse um do lado do outro, o som ia ficar abafado. E ela ouviu um gritinho. Ela achou que era riso e foi ver por que eu estava acordada às 1h30 da manhã. E achou estranho. E foi ver. E aí, quando viu que eram gritos, ela achou que eu tava tomando um choque. Fui mexendo no ventilador, levei um choque, alguma coisa do tipo. Enfim, quando ela entrou, ela viu só uma sombra preta em cima de mim. E ela achou que era alguém que invadiu a casa para roubar, como sabia que tinham 2 mulheres sozinhas. Ela achou que era isso. E
E falou, eu não lembro o que ela falou, mas ela falou alguma coisa, tipo, sai, larga ela, não sei. E aí ele me soltou, ele ficou assustado, porque eu acho que ele imaginou que eu estava sozinha. Por ele não ter visto o carro do meu pai na garagem, ele achou que minha mãe tinha ido, porque achou que eu estava sozinha. Então ele se surpreendeu com a minha mãe e partiu pra cima dela. E aí eu levantei e fui junto, e ele bateu muito, muito, muito na minha mãe. Bateu muito na minha mãe. E, Você quer continuar falando, Nath? Se você é, enfim, fica à minha mãe vontade. conseguiu. Minha mãe gritando: foge, foge, foge. Tipo, ela ia aceitar ficar pra trás pra eu poder fugir. Mas eu não deixei, não deixei minha mãe. Enfim, minha mãe conseguiu escapar e aí ele me largou pra trás. E aí minha mãe conseguiu fugir, eu fugi atrás e ele foi embora. E aí, no fim, depois, quando meu pai voltou, né? Meu pai largou tudo e veio, ele foi olhar nas câmeras, a gente tinha câmera. A câmera misteriosamente parou de funcionar nos momentos que ele estava lá em casa. E aí eu me toquei. Se ele hackeou meu celular, ele pode muito bem mexer numa câmera. Eu não entendo sobre essas coisas, eu só sei mexer no básico. Então ele pode muito bem ter. Porque misteriosamente, durante todo o tempo que ele passou lá em casa, a câmera não tá funcionando. Quando ele foi embora, a câmera misteriosamente liga. Que é depois que a gente foge, a gente volta. E aí. Nossos vizinhos, as minhas vizinhas ajudaram a gente, acolheram, ficaram com o meu gato enquanto a gente foi pro hospital. E eu acho muito interessante isso, que a gente conversou um pouco antes de começar. Como mulher ajuda mulher. Sim. Como mulher, isso é importante na vida das outras, porque eu vejo a quantidade de mulheres que me ajudaram durante essa situação. E eu vi que em momento nenhum eu fiquei sozinha. Eu acho que isso que me deu tanta força para continuar. Eu tive minha família, eu tive minhas amigas, eu tive a minha vizinha, que elas tinham que acordar cedo no dia seguinte, estavam lá com a gente. Só foram dormir quando a gente ficou bem. Então, mulher ajuda mulher, e mulher, a presença feminina é muito importante nessas situações, porque graças às minhas amigas eu consegui arrumar uma advogada, e se não fosse pela minha advogada, ele ainda ia estar solto, porque depois do que ele fez, ele seguiu a vida dele como se nada tivesse acontecido. Ele continuou indo pro trabalho. Ele continuou vivendo a vida dele. Não sei o que ele imaginou, que eu não iria denunciar, que eu não iria conseguir provar que foi ele, só que ele esqueceu os documentos dele para trás. E isso eu tive prova. Eu consegui denunciar ele a partir dos documentos que ele esqueceu. Como ele fugiu tão assustado, e ele deixou tudo para trás. Ele deixou gasolina, que ele ia fazer, né? Ele deixou um martelo e ele deixou uma besta. Eu nem sabia o que era uma besta, eu nunca tinha visto isso na minha vida. E nas ameaças que ele me fazia no Twitter, uma das coisas que ele falou ele tinha comprado uma faca diferente, diferentona lá, e postou: a próxima coisa que eu vou comprar é uma besta. Isso em janeiro. Aquela série de ameaças que ele fazia, uma dessas era que ele iria comprar uma besta. E ele comprou. Que a coisa mais fácil de comprar é arma na internet. E ele ia usar em mim uma besta, martelo e gasolina. Eu tenho cicatriz até hoje, eu tenho arranhão, eu tenho marca de mordida que ele deu em mim. E eu sempre fico, caraca, essa é a mesma pessoa que eu namorei 1 ano atrás? Porque 1 ano atrás ele ainda era normal. Não é possível que esse seja o mesmo cara que me pegaria no colo pra eu não pisar nessa poça. Que um dia eu caí na casa dele, quase bati a cabeça, ele chorou, preocupado. Eu fiquei, caraca, essa é a mesma pessoa? Como é que sabe, não faz sentido, não tá ligando uma coisa com a outra. E aí as pessoas falam: mas ele nunca foi agressivo com você? Ele nunca levantou a mão? Ele nunca fez isso? Não. Porque quando ele foi agressivo comigo, eu saí da relação. Eu não fiquei aguentando. Eu não fiquei
porque eu queria. E não existe isso de dar motivo, mas eu realmente eu fiquei pensando, caraca, eu fiz alguma coisa para dar motivo a ele? Eu devo ter dado? A gente sempre pensa, né? A gente sempre Eu me senti... tenta, de alguma forma, justificar as atitudes do outro pelas nossas, Sim, né? eu sentei e fiquei. Eu devo ser culpada de alguma coisa? Para uma pessoa, para um homem, sentir tanta raiva de uma mulher assim, eu fiz alguma coisa? O que eu fiz? Eu não consigo. Até hoje eu não sei. Infelizmente, o simples fato de você Eu só terminei o ser mulher, namoro. né? Eu ser E não mulher. ter direito de escolha. Eu ser supostamente frágil. Eu não ter Sim. escolha, porque eu, como mulher, eu sou obrigada a ficar nesse relacionamento. Isso aí. Eu não tenho voz de escolha. Eu não posso decidir quando eu quero sair, quando eu quero entrar. Eu não... Até hoje eu me pergunto. E ele está preso. Até hoje, isso foi, né, na Páscoa. Eu recentemente recebi ameaças anônimas. Eu não estou afirmando que é ele, mas eu recebi ameaças muito parecidas da que eu recebia no começo do ano. Eu voltei a receber. Eu mandei tudo para minha advogada, a doutora Ieda, e o juiz aceitou, né, as minhas provas. E a última foi uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido falando, na próxima eu não vou errar. Então, assim, eu nunca vou ter paz na minha vida, porque um dia ele vai sair da prisão. Quantas pessoas fazem coisas piores, matam, porque eu tive sorte que eu saí viva. E o que vai acontecer comigo? Com a minha mãe? Minha mãe também tem medo até hoje. A minha casa não é mais a minha casa, porque eu não consigo ficar mais no meu quarto. O meu quarto até hoje tem caco de vidro do espelho que ele quebrou quando ele me jogou em cima. Eu não moro mais naquele quarto. Eu não consigo mais ficar sozinha ali, porque a minha vida mudou de cabeça para baixo por causa de um fim de um namoro. E sim. Bruna, conduz. Eu tinha tanta coisa para falar que eu ainda vou conseguir, mas Porque é um tema... muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. E a gente vê, né, Natália, que você foi muito bem acolhida pelas mulheres da delegacia, né? Você teve a medida protetiva, uma primeira, e que mesmo assim ele quebrou e se sentiu no direito de invadir a sua vida, a sua privacidade, porque a vida ele já tinha invadido, né? E quando alguém entra na nossa casa, é isso, né? É um lugar onde a gente... Segurança, né? Que a gente quer estar segura, conforto, e infelizmente associar a nossa casa, o nosso quarto, a uma violência, eu não consigo nem imaginar. Eu não consigo nem imaginar, e assim, é muito importante, mais uma vez, sabe, você tá aqui falando sobre isso, porque que a gente discuta de atrocidades, né, a gente vê nas redes sociais, colocando em xeque toda a narrativa de uma mulher quando sofre uma violência. Ela é sempre duvidada, independente do tipo de violência que ela sofre. Ela é sempre duvidada. Ela procurou. Ela fez isso. Exatamente. Ela traiu. Ela... Tem sempre um motivo. Tanto que eu procurei um motivo em mim. Se alguma coisa eu devo ter feito, porque a gente sempre faz alguma coisa pra justificar uma agressão. Aquela coisa que é internalizada, que a gente sempre vai buscar o porquê, a gente sempre vai se achar culpada, a gente vai ser sempre julgada. A gente estava falando sobre isso aqui antes do programa começar, o que é importante, e eu queria falar, conforme você foi contando a história, que começou com a violência psicológica e moral. E a violência psicológica, as violências psicológica e moral, elas são muito difíceis de você conseguir reconhecer. Porque a física, você reconhece, é um tapa, é um empurrão, é um soco, mas a psicológica e a moral é muito difícil. Muitas mulheres sofrem violência psicológica, e aí quando você conversa, nunca sofri. Não,
nunca sofri nenhum tipo de violência, porque você não consegue reconhecer. É uma venda. É muito difícil. É muito difícil. E são vários exemplos, né? Quantas mulheres você não conhece que passam por isso? Você vê ativamente sofrendo um Sim. tipo de violência e acham Isso aí. normal. Porque muitas coisas são condicionadas a gente. Uhum. Quando eu voltei a trabalhar, que eu tive que sair de um dos empregos meus, uma colega de trabalho falou, eu já passei por isso, me abraçou, a gente chorou juntas. Eu te entendo, eu também já passei por isso. Com um ex-marido dela, eu acho, um ex-namorado, não lembro. E eu fico, gente, isso é um absurdo, porque não... Óbvio, não começou comigo, não começou na época da minha mãe, da geração da minha avó. Isso é algo antigo, que quantas a gente não conhece. Às vezes nossas amigas passam por isso, a gente não sabe. Nossas vizinhas, nossas primas, nossas mães, nossas avós. A física que você está falando, a violência física física, tem psicológica muito disso. também. Psicológica, é que eu digo por ser mais difícil de reconhecer, Assim, mas você não é capaz de fazer isso. Se eu te largar, sim. ninguém vai te querer. Tem também a violência patrimonial, que essa também é mais fácil de você reconhecer, né? Quando você não tem direito nem a administrar o seu próprio salário. A violência sexual, mas a psicológica, as violências psicológica e moral são mais difíceis de serem reconhecidas, de você Sim. conseguir reconhecer. E comprovar, e né? comprovar também. Infelizmente. Comprovar porque até então também. é só a sua palavra Sim. contra dele. E você acha que é normal. Até você perceber para poder denunciar é um longo caminho. Porque você tá acostumado com aquele condicionamento. Você acha normal Uhum. esse tipo de situação, ouvir certas coisas, ser... Né? É difícil. E em relação à violência física, uma mulher relata violência física a cada 2 minutos no Brasil. Uma mulher a cada 2 minutos relata violência física no Brasil. É uma estatística para mim assim triste demais. E dessas mulheres, Imagina as que não relatam, né? As que não não denunciam. isso que eu ia falar, dessas mulheres, 11% denunciam. Apenas 11%. E o que você estava falando, quantas mulheres passam por isso e não sabem nem qual caminho seguir. Ou sentem medo. Ou sentem medo, sentem vergonha. E desses 11%, 80% sofrem violência de pessoas com quem elas têm vínculo. Um parceiro, um companheiro, um marido, pessoas da própria família também. É duro. É muita coisa. É duro. É duro. E aí, Natália, depois de assim, né? Você falou que as vizinhas foram te ajudar. Você conseguiu ir imediatamente na delegacia? Sim, eu fui imediatamente para a delegacia. Eu tive que ir para o Pro hospital para poder pegar pro boletim de ocorrência. Fui para a delegacia, passei o resto da minha madrugada toda lá, até ser totalmente atendida. E aí tive que ir pro ML para fazer corpo de delito. Foi um dia muito longo aquele. Foi muito longo. Eu imagino que parece que não ia ter fim, né? Não. E aí é engraçado, né? Não é engraçado. Mas quando a gente fala assim que você teve que ir para o hospital, você que teve que ir para a delegacia, você foi para o ML, enquanto ele, como você falou, estava vivendo a vida normalmente. Ele seguiu a vida dele como se nada tivesse acontecido. Porque eu não sei se ele esperava que eu fosse ficar quieta, que eu não ia ter como provar, ou se ele só foi cínico demais e falou, tá, não tem nada a perder. Seguiu a vida dele. Durante os 10 dias que se seguiram com ele solto, ele seguiu a vida dele normal. Então, a minha vida parou. A dele não. Até hoje eu tenho medo. Até hoje eu não durmo. Que por muitas vezes eu acordo 1h pouca da manhã, ou um pouco antes, eu só consigo dormir depois que o horário passa. Porque eu tenho medo dessa hora. A minha vida parou. A dele não. As marcas que não você vai carregar pro Pro resto da minha vida. Infelizmente. E como é que foi essa dinâmica de você sentir a necessidade, achar que precisaria contratar uma advogada? Porque a gente vê muitas mulheres vão até a delegacia, fazem um registro de ocorrência,
tem a medida liminar e acha que, né, não precisa procurar uma advogada. Eu também não sabia que eu precisava. Quando eu fiz a medida protetiva lá em janeiro, eu não sabia que eu precisava procurar uma advogada. Quando os policiais foram na minha casa conversar comigo e tal, ela só falou: ele só não pode entrar em contato com você. E a minha vida foi se seguindo. E quando eu fiz o BO, lembro que meu pai foi perguntar o que ela tem que fazer agora. Perguntou várias vezes pro policial que estava na delegacia, para as policiais, a gente perguntando toda hora. Ela tem que aguardar. Mas aguardar o quê? Aguardar. Tem que aguardar. Aguardar. Eu fiquei aguardando. Isso aconteceu na segunda. Fiquei aguardando até sexta. Eu não sabia o que eu tanto tinha que aguardar. Eu tinha que aguardar alguma coisa. E aí uma amiga minha me mandou mensagem e falou: amiga, procura essa advogada aqui. Procura ela, manda seu caso para ela ver se ela vai te ajudar. E aí eu entrei em contato com a doutora Ieda, que acho que ela já veio no programa de vocês. E ela me chamou para conversar e viu que eu ia ficar aguardando para sempre. Eu ia, inclusive, ficar aguardando até ele voltar a me matar. Porque ele conseguiu arquivar minha medida protetiva. Então, nunca ia chegar nada para o juiz. Eu ia ficar aguardando eternamente. Por isso que ele seguiu a vida dele normal, provavelmente, porque ele sabia que não ia dar em nada. E aí a doutora Ieda conseguiu desarquivar, eu não entendo muito de justiça, mas ela conseguiu o mandado de prisão, ela conseguiu tudo. E aí eu entreguei tudo nas mãos dela. E aí de fato, eu não sabia que eu precisava procurar ajuda jurídica, eu só achava que eu tinha que aguardar. A justiça ia fazer isso pra mim. Eu não sabia, porque eu nunca imaginei que ia passar por isso. Você não imagina que você vai passar por isso nos auge dos seus 25 anos. E aí, um conselho que eu dou pra qualquer mulher que passar por qualquer situação parecida: procura uma advogada, procura seus direitos, tenta entender, procura ajuda. Não guarde isso pra você. Não é normal. Se levantou uma dúvida se é normal, porque já não é normal. E aí procura uma advogada, como eu deveria ter feito há muito tempo, mas não acho que teria adiantado muita coisa lá atrás. Mas foi muito importante eu ter arrumado uma agora. E a doutora Ieda, sensacional, ela encaminhou tudo e entreguei tudo pra ela. E aí, por conta disso, ele tá preso ainda, Sim. né? Mas é o que você falou, as marcas, né, psicológicas, sentimentais, nunca vão passar, né? As marcas corporais, ela com o tempo some, mas o que a marca da alma, né? Da nossa psicológica, isso de fato é um caminho. Sim. E como foi para você recomeçar? Passou tudo isso, falar, vou seguir minha vida, trabalhar. Como foi para você esse recomeço? Acho que eu passei uma semana sem sair da cama. Sem fazer nada. Sem fazer nada do meu dia. Eu só ficava na cama, li um livro para me distrair, via TV e pensava, gente, não tinha força. Até um dia que eu fui pro trabalho, eu preciso ir trabalhar. Foi até o dia que essa minha amiga que me indicou precisava falar comigo. Então, eu fui trabalhar só por causa que ela queria me ver. Só fui trabalhar por causa disso. E eu pensei, minha vida, eu tô viva. Eu tô viva. Agradeço a Deus todo dia o fato de eu estar viva, porque foi Deus que me salvou. Deus ou qualquer outra energia que existe, alguma coisa me salvou ali. Eu tenho que viver minha vida. Eu tenho que aproveitar essa chance que eu recebi. Eu não posso desperdiçar, ficar aqui. E aí eu me forço todo dia a levantar, ir pro trabalho, voltar para casa. É um passo a passo que eu faço todo dia. Um dia de cada vez, Um dia de cada vez. Eu tento ser grata a essa chance de viver de novo e eu tento não desperdiçar. Você falou, eu ia perguntar para você, a próxima pergunta era sobre como você recuperou sua autoestima, né? E você falou sobre a importância de outras mulheres na sua vida, que te ajudaram bastante, Sim. suas amigas, sua mãe, né? Minha mãe, eu acho que tinha passado algumas semanas, ela falou, vamos cortar esse cabelo. Vamos cortar esse cabelo, vai te ajudar. Aí eu, tá. Cortamos o meu cabelo, me levou, cortei o cabelo. Aí eu, ajudou, mãe, ajudou. E aí me encontrei com as minhas amigas, todas elas estavam desesperadas com o que tinha acontecido. E é isso, se não fosse por todas elas, eu não sei.
A gente precisa do apoio de alguém, né? A gente precisa de Sim. outras pessoas. É um passo a passo diário. E hoje você tem um acompanhamento psicológico, psiquiátrico? Como é que tá essa questão? Eu saí da terapia, tive que sair por questões financeiras, não estava conseguindo manter, porque ainda mais que eu saí de um emprego, minha renda caiu bastante, eu tive que sair, meu psicólogo é um amor de pessoa, ele me deu uma sessão de graça, eu falei, Márcia, eu não tenho dinheiro para te pagar agora, ele não tem problema, você vem aqui, e quando você precisar, você vem. Inclusive, eu vou voltar para terapia agora, só estou esperando ele voltar com ter um horário disponível para mim. Foi muito importante. Eu sinto que eu tenho questões psicológicas a tratar, não vou mentir, dizer que eu tô 100% bem, porque eu não estou. E vou voltar pra terapia. Terapia é importante. Muito. No episódio da Aline, que foi o episódio número 15, né, que a gente tratou sobre a questão da saúde mental da população LGBT, ao longo da semana nós fomos colocando postagens sobre grupos de apoio, páginas a seguir, e quando esse episódio for ao ar, durante a semana a gente vai fazendo a mesma coisa no perfil do Instagram, né, Bruno? Colocando grupos de apoio para mulheres, porque tem. Buscar esse suporte psicológico, e até mesmo como fazer em caso de violência. Enfim, todos, para quem viveu algum tipo de violência, né? O passo a passo, como fazer, quem você deve procurar. A gente vai colocando, vai esclarecendo, colocando esse esclarecimento. Para ajudar alguém que talvez não saiba. Sim. Vai ser uma semana dedicada a isso. E aí hoje, você acredita no sistema de justiça, nas políticas públicas? Como é que hoje é para você isso? Olha, é uma sensação meio agridoce, né? Eu não sei como explicar. Porque se eu continuasse só aguardando como foi me recomendado a fazer, aguardando o quê? Até hoje eu estaria aguardando. Mas eu não gosto de ser descrente. Eu sou uma pessoa muito otimista. É difícil a gente acreditar 100% no poder público, ainda mais quando a gente vê todo dia um caso de alguém que é preso e é solto e volta e faz. Eu sou muito leiga nesse assunto de justiça, até porque minha área de trabalho é outra, mas é difícil. A gente vê tanta injustiça acontecendo que a gente internaliza essa descrença. Mas eu tenho que acreditar. Se eu não acreditar que a justiça vai cuidar de mim, vai cuidar do meu caso, eu vou enlouquecer. Sim. Eu tenho que acreditar, eu tenho que dar esse voto de fé. E realmente, desde que aconteceu isso, a justiça está seguindo os passos dela. Ele está preso, ele tinha uma advogada que pediu para ele ser solto 2 vezes e o juiz negou 2 vezes, alegando que ele é um risco à minha saúde, não só física, mas psicológica também. Então, eu sei que a justiça está fazendo por mim. Eu tenho que crer. Todo mundo, né, quem passar por essa situação tem que crer. Se a gente só ficar naquela de mas eu vejo casos, mas sei lá o quê, a gente fica muito amargurado. Pois é, e você falou sobre isso, a gente internaliza de alguma forma, e isso é culpa, mais uma vez, como a gente sempre fala aqui, do machismo estrutural. E eu tô falando também em relação às mulheres. A gente internaliza a história que a gente está contando aqui, gente. Infelizmente, é difícil contar porque é uma velha história que todo mundo já conhece. E de alguma forma, você não se choca mais quando fica sabendo. De repente, esse choque, vendo você contar como sobrevivente, você chorando e relatando, mas se você chega e fala, fulano sofreu uma violência física, você fala, aquilo ali, realmente você internaliza, não é uma coisa que você vai ficar pensando. A gente internaliza a violência no geral, né? Sim. Quantos casos de violência a gente não vê e a gente, ok. Fulano sofreu outra coisa, tá bom. Mas tem sempre um mais. Ou tem sempre o mais, exatamente. E aí você escuta, né? Voltando à questão do machismo estrutural, você escuta assim, a gente também estava falando sobre isso. Mas fulana, isso não vai acontecer comigo, não vai acontecer com a minha filha, porque isso acontece na periferia. Isso não acontece
com fulano. Ah, ela voltou pra fulano. Ela voltou porque ela quis, ela não observou, casou porque quis, casou, separa, bateu, separa. Então tem todas essas questões também por trás disso. Uma banalização, Uma né? Achar banalização. que tudo é fácil, Sim. né? Isso de aí. que nunca vai acontecer comigo. Exatamente. A gente está falando de 4 mulheres que são assassinadas por dia no Brasil pelo simples fato de ser mulher. A gente não está falando de mulheres que confrontam estão saindo para um confronto policial e morrem, ataque cardíaco, infarto, né? Acidente. A gente está falando de 4 mulheres que morrem Por serem mulheres. por serem mulheres. E que morrem, né? Fora as outras, como a Mari falou, são agredidas fisicamente, psicologicamente, verbalmente. Viram só estatística no final do dia. Então, isso não pode ser banalizado de forma nenhuma. Não pode ser internalizado, a gente banalizar e achar que é normal. E a gente precisa falar sim. Eu acho que muito. Eu acho que depois, né, que entrou em vigor a Lei Maria da Penha, começou a olhar de outra forma. Eu acho que todo o trabalho, né, que vem sendo feito pelas mídias, redes sociais, sim, quando você vir uma mulher sendo agredida, é seu dever interferir. Porque, né, eu já ouvi muito quando eu era criança, né, em briga de marido e mulher, se ninguém mete a mete a colher. colher. Até hoje eu escuto isso. Sério? Você não escuta, não? Não. Eu canso de Graças escutar. a Deus, não. Mas, de fato, Ainda. é importante sim, sabe? Tem que se meter, sim. Ah, mas ela vai voltar pra ele. Aí já é um outro 500. 500. É uma teoria que você tá inventando. Exatamente. E se voltar, que tenha acolhimento. Porque a gente não sabe por aquela pessoa que está passando. A gente falou aqui da violência patrimonial, a gente já falou de narcisismo, a gente já falou de abusos psicológicos. E acaba muitas mulheres tendo esse vínculo emocional, né? Essa dependência emocional, dependência financeira. A gente não tem trabalho, não tem família para poder voltar. Exatamente. Tem os filhos ali, não tem como simplesmente largar. Eu vejo muitos relatos de mulheres assim, eu não tenho trabalho, como é que eu vou sair? Uma rede de apoio também. Às vezes você não tem nem para casa de quem fugir, de sair. Você não tem. Então alguém que vai te acolher. Então é muito importante, antes de julgarmos o outro, né, a gente pensar que a gente não sabe da realidade, a gente não sabe o que acontece. E sim, a gente dá acolhimento, a gente dá apoio. E você demonstrou o quanto é importante ter uma rede de apoio. Mulheres se apoiarem e a gente já falou isso no episódio passado, que esse é o nosso objetivo aqui no podcast. É apoiar mulheres, mostrar mulheres, quantas mulheres aqui são capazes, são mulheres foda, e aí, assim, eu vou falar um palavrão, mas que a gente consegue, sim, juntas, chegar aonde nós podemos chegar, né? Nos é colocado, a mulher é forte, mulher... Tá, mas a gente é por quê? Depende. Essa força que nos é enfiada a goela abaixo. É forte, às vezes, é frágil. É forte quando as pessoas querem que a gente seja forte. Quando é interessante. Quando não, é frágil. Estão sempre botando a gente numa caixinha, a verdade é essa. Sim. Né? Do que convém. Do que convém e sempre sendo julgadas, né? A gente é a todo momento julgada. Se você faz, se você não faz... E aí, o que eu queria... A gente já tá indo pro final, né, amiga? Eu queria que você falasse hoje o que é pra você ser uma sobrevivente. Porque você é uma sobrevivente. Eu não paro muito pra pensar em relação a isso. Eu gosto de acreditar que eu sou mais do que uma situação ruim que aconteceu na minha vida. Eu não gosto de me atrelar a isso. Queria que isso fosse só um capítulo da minha vida bem extensa. Ser sobrevivente é difícil, porque tem as marcas, tem o trauma, mas fica um pouco mais fácil quando você tem alguém para contar. Tem alguém que te apoia, tem alguém que te ajuda, tem alguém ali do seu lado. Eu sei que eu não seria uma sobrevivente se eu não tivesse essas pessoas comigo.
E eu não teria força para continuar sobrevivendo se não fosse minha família e os meus amigos. É muito clichê, mas é a verdade. E ser sobrevivente é poder estar contando a sua história para outras pessoas também. Sim, poder. Como hoje, por exemplo, que você está aqui com a gente contando a sua história. Eu quero que nenhuma outra mulher Passe passe por isso. pelo que eu passei. Isso, Mas Nath. se passar, se ver algum detalhe parecido, que busque ajuda, que pelo menos essa coisa ruim que aconteceu comigo sirva de aprendizado, sirva de ajuda, de alguma coisa tem que servir. E eu espero, né, que novamente, não quero que ninguém passe por isso, mas se alguém estiver passando, pensar, nossa, estranho, já como aconteceu comigo, ou tá acontecendo, não só aconteceu como tá acontecendo, poder ver, procurar ajuda, sair enquanto há tempo e, enfim, servir para ajudar outras mulheres. Eu tô repetindo aqui. Não, tá. Todo mundo muito emocionado também, assim, falei hoje arrastado, porque É um tema difícil. foi um tema É um muito tema- difícil, acho que foi o tema mais difícil de tratar até hoje, Foi. assim, para tratar. Foi muito difícil, assim. Eu olhei pra Nath a hora que ela chegou, né? Eu falei, nossa, você é uma menina. É uma Porque eu tô menina passando sentada, ninguém por tá isso. vendo como eu sou pequena. Não, e é muito injusto porque é uma menina passando por isso, começando a vida. Né? Você tá com 25 anos, como é que uma menina de 25 anos passa por isso? Assim, você é muito forte. Eu nem gosto de falar isso. Eu também não. Nossa, como você é forte. Não, mas que força, assim, porque talvez eu não tivesse essa coragem, assim, para continuar. Mas é aquilo, eu não tô sozinha. Exatamente. Se eu tivesse sozinha, talvez o assunto seria outro. Muito forte. O meu final seria outro. Então, tem momentos que eu realmente não me sinto forte, me sinto muito fraca. E é normal. E eu tenho minha mãe ali do meu lado, eu tenho meu pai. Eu brinco com a minha mãe que eu falo que eu levanto todo dia para ir trabalhar para poder comprar a ração do meu gato. Então, tem sempre alguma coisa que me faz viver Tá ali o com meu essa dia força, né? e manter a minha força. E pensar realmente, né? Que é um dia de cada vez. É um dia de cada um dia vez. de cada vez, um obstáculo de cada vez. O que eu desejo como mulher, como mãe também, né? É que você consiga passar por isso, seja feliz. Você está começando a viver. Ainda Que tem ainda muita tem coisa isso boa que- para acontecer na sua vida, muita coisa boa, muita gente boa. Você já conheceu muita gente boa, né? Nesse tempo aí você vai conhecer muito mais, você vai ser muito feliz. Você vai realizar tudo que você quer ainda. Eu desejo do fundo do meu coração, como se eu estivesse desejando aqui para minha filha. E você quer Verdade. deixar alguma mensagem para as mulheres? Não sintam medo, não sintam vergonha. Vocês não estão erradas, vocês não têm que se culpar por nada. Vocês são fortes, sim. E vocês nunca estão sozinhas. Busquem ajuda de suas mães, irmãs, amigas. Não se isolem por causa de namorado, marido. A gente sabe que acontece isso bastante. Busquem ajuda. Muito obrigada, Nath. Obrigada, Faço Nath. minhas palavras da Mari, faço as minhas palavras, né? É o que a gente deseja. E eu te peço muito desculpa por você ter passado por tudo isso. E que você agora olhe para frente, deixe isso para trás, pense de fato. Foi um capítulo, um momento ruim da minha vida, mas eu tenho uma vida inteira pela frente. Para que você realize seus sonhos, realize suas coisas e consiga caminhar, né? E deixar isso tudo para trás mesmo. Obrigada, meninas. Gente, hoje o episódio não foi fácil, foi um episódio de dor, mas de recomeços. E se você tá passando por uma situação de violência, seja ela qual for, procure ajuda, converse com a sua amiga, converse com sua vizinha, converse com alguém. Tem o 180, o número 180, que você pode procurar ajuda, tirar dúvidas. Então, não se cale, não deixe que um abusador saia impune, tá? E antes de você finalizar, lembrando que essa semana, depois que o episódio for ao ar, já falei, vou falar novamente,
eu vou fazer várias postagens sobre isso. Sobre acolhimento, rede de apoio, telefones onde se possa buscar ajuda. Não Isso. esquece, deixa o like de vocês, compartilhe, porque esse episódio pode ajudar muito outras mulheres. E é isso, meninas. Nos vemos no próximo. Até!